Olá pessoal, no vídeo de hoje irei falar sobre uma das mentes mais brilhantes que já existiram na história da civilização. Trata-se do grande polímata italiano Leonardo da Vinci. Antes de começar o vídeo, queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal para me ajudar a atingir a meta de 1000 inscritos. Se gostarem, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Esse vídeo versa basicamente sobre a vida artística de Leonardo. Talvez eu faça outro vídeo falando especificamente de sua vida como inventor e anatomista. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 no vilarejo de Anciano, na comuna italiana de Vinci, na Toscana, situada no vale do rio Arno, dentro do território dominado à época por Florença. Era filho legítimo de Messer Piero da Vinci, um notório florentino, e Caterina Lippi, uma órfã de 15 anos, camponesa, que pode ter sido uma escrava oriunda do Oriente Médio. Pouco se sabe da infância de Leonardo. Provavelmente passou seus primeiros 4 ou 5 anos no vilarejo de Anciano. E depois do casamento de sua mãe com um lavrador, arranjado por Piero, mudou-se para a casa da família de seu pai, então casado com uma jovem de 16 anos chamada Albieri, com a qual Leonardo tinha uma boa relação, a quem chamava de madrinha, em companhia de seu avô Antônio e tio Francesco na paróquia de Santa Croce, em Vinci, em um ambiente bucólico, aconchegante, o que é significativo na personalidade de um Leonardo ligado à natureza. Na sua adolescência, Leonardo foi fortemente influenciado por duas grandes personalidades da época, Lourenço de Médici e o grande artista italiano Andrea del Verrocchio. Lourenço de Médici foi um estadista italiano soberano de facto da República Florentina durante o Renascimento italiano, conhecido como Lourenço o Magnífico por seus contemporâneos florentinos. Foi um diplomata político e patrono de acadêmicos, artistas e poetas, e também mecenas. Sua vida coincidiu com alguns dos pontos altos do início do Renascimento na Itália, e sua morte marcou o fim da chamada Idade de Ouro de Florença. Andrea del Verrocchio foi um grande artista italiano que esteve ativo durante a Renascença. Era escultor, ourives e pintor, e trabalhou na corte de Lourenço de Médici. É considerado um dos pintores mais influentes de seu período. Entre seus alunos incluem-se Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Também influenciou Michelangelo e foi um escultor de primeira grandeza. Boa parte da produção de pinturas do ateliê de Verrocchio era feita por seus funcionários. De acordo com o pintor Vasari, Leonardo colaborou com Verrocchio em seu O Batismo de Cristo, pintando o jovem da esquerda que segura a túnica de Jesus, de maneira tão superior ao seu próprio mestre que Verrocchio teria decidido nunca mais pintar. O próprio Leonardo pode ter sido o modelo para duas obras de Verrocchio, incluindo a estátua de bronze de Davi, no Bargello, e o arcanjo em Tobias e o anjo. Na altura, apenas se disse que a estátua de Davi tinha sido inspirada num dos mais belos aprendizes do ateliê de Verrocchio. Em 1476, Leonardo da Vinci, juntamente com mais 3 alunos do ateliê de Verrocchio, foram acusados de sodomia. Segundo a acusação referente a Leonardo, ele teria tido relações homossexuais com Jacopo Saltarelli, um jovem de 17 anos muito popular à época em Florença como prostituto. Diante, no entanto, da falta de provas concretas que confirmassem semelhante acusação contra Leonardo e os outros 3 rapazes, além de um deles ser membro de uma família com conexão aos Médici, o caso foi arquivado, com a condição de que não fossem feitas novas acusações. A partir desta data até 1478, não existem registros nem de obras suas nem de seu paradeiro, embora se costuma presumir que Leonardo tenha estado no ateliê em Florença entre 1476 e 1481. Em 1478 foi-lhe encomendada a pintura de um retábulo para a Capela de São Bernardo e a Adoração dos Magos em 1481 para os monges de San Donato e Escopeto. Esta importante encomenda foi interrompida com a ida de Leonardo para Milão. Em 1482, Leonardo, que de acordo com Vasari era um músico muito talentoso, criou uma lira de prata com a forma da cabeça de um cavalo. Lourenço de Médici, dito o Magnífico, grande humanista, enviou Leonardo a portar a lira como um presente a Milão para selar a paz com Ludovico Sforza, o Mouro, duque de Milão. Leonardo continuou a trabalhar em Milão em 1482 e 1489, recebeu a encomenda de pintar a Virgem dos Rochedos.
para a Confraria da Imaculada Conceição e a Última Ceia, para o Mosteiro de Santa Maria del Grazie, enquanto vivia em Milão entre 1493 e 1495. Leonardo listou uma mulher chamada Caterina entre seus dependentes nas suas declarações de imposto de renda. Quando ele morreu em 1495, a lista dos gastos com o funeral sugere que ela pode ter sido sua mãe. Trabalhou em diversos projetos para Ludovico, incluindo o preparo de carros alegóricos e desfiles para ocasiões especiais, o projeto de uma cúpula para a Catedral de Milão e um modelo de um imenso monumento equestre para Francesco Sforza, o antecessor de Ludovico. Apesar de a arte da escultura nunca ter sido a preferida por Da Vinci, ele aceitou a encomenda com uma oportunidade de colocar em prática anos de estudo e observações sobre o movimento e expressão dos corpos, uma das ciências que o mais fascinava. A sua admiração pela arte da pintura fica evidente em sua análise comparativa entre a pintura e a escultura em seus manuscritos. A pintura requer mais pensamento e habilidade, e é uma arte mais maravilhosa que a escultura, porque a mente do pintor deve necessariamente entrar na mente da natureza para agir como intérprete entre a natureza e a arte, disse Da Vinci. Para justificar seu ponto de vista, Da Vinci busca uma perspectiva ainda mais analítica, mas não menos poética, e assim conclui: uma estátua depende de certas luzes, especificamente aquelas que vêm de cima, enquanto que uma pintura leva suas próprias luzes e sombras com ela para qualquer lugar. E finaliza seu estudo como num veredito da supremacia da pintura pela escultura. A única vantagem da escultura sobre a pintura é que ela é mais resistente ao tempo. A pintura é mais bonita, mais imaginativa e mais rica em recursos, enquanto a escultura é mais duradoura, mas não supera a pintura em nada mais. No entanto, o projeto do cavalo de Sforza ia muito além da escultura em si. Após a encomenda de Ludovico, Da Vinci passou a observar e analisar os cavalos dos estábulos do castelo e registrou em diversos manuscritos diferentes movimentos do animal, no intuito de compreender a centelha de vida que vibrava naqueles corpos e que promovia expressões tão intensas. Em um de seus manuscritos, ele analisou o impulso de vida residente em cada movimento de um ser vivo e assim expressou: o movimento espiritual fluindo pelos membros dos animais sencientes alarga seus músculos. Assim alargados, eles se encurtam e repuxam os tendões a que estão presos. Eis a origem da força nos membros humanos. O movimento material brota do imaterial. Para representar seu modelo da forma mais genuína possível, Leonardo também recorria aos seus aprendizados de matemática e física e buscava, através da proporção numérica, a perfeita razão entre a forma e a expressão. Foram mais de 20 anos de dedicação até que Da Vinci tivesse o primeiro modelo do monumento equestre, tempo que foi dividido entre diversas outras obras, como a Virgem dos Rochedos e a Última Ceia, projetos de armamento bélico, encomendados pelo próprio duque, além de uma série de estudos e pinturas de nobres da realeza. O modelo de argila do cavalo de Sforza foi finalizado em 1492 e tinha aproximadamente 7 metros de altura, e pela sua imponência perante os demais monumentos existentes na época, ficou conhecido como Gran Cavallo. Mas para transformar este molde de argila em uma estátua de bronze, Da Vinci projetou diversos mecanismos para fundir o bronze e, a partir do molde, e suspender as peças de forma que pudessem compor o monumento. Apesar de Da Vinci ter conseguido reunir quase 80 toneladas de bronze para a construção de seu monumento equestre, em meados de 1494, ameaçado pela invasão de tropas francesas, Ludovico teve de utilizar todo o bronze para fabricar canhões, o que inviabilizou a construção do que seria o maior monumento da história renascentista. Se não fosse suficiente, em 1499, após a invasão das tropas francesas ao castelo dos Sforza, o modelo de argila de Leonardo acabou sendo utilizado como alvo para praticar tiro, pondo fim ao glorioso monumento de Leonardo, que após o incidente fugiu para Veneza, onde foi empregado como arquiteto e engenheiro militar. O tempo passou e, séculos depois, a história do monumento de Leonardo virou matéria na National Geographic de 1977, quando o piloto aposentado Charles C. Dent, artista e colecionador de arte, comovido com o relato, resolveu criar um instituto para angariar fundos para a construção do projeto de Da Vinci.
como forma de agradecimento e reconhecimento a todo o legado cultural e artístico deixado pelo período do Renascimento. O americano dedicou seus anos seguintes a viabilizar o projeto de Leonardo e conseguiu doações de entusiastas e admiradores de Da Vinci por todo o país. Mesmo com a morte de Dent, em 1994, o projeto seguiu em frente e, com o apoio de Frederick Major, bilionário americano, foram criadas 2 estátuas em tamanho original de aproximadamente 7 metros de altura cada. A primeira delas foi doada para Milão, na Itália, inaugurada exatamente 500 anos depois da destruição do modelo original de argila, celebrando este magnífico legado artístico e cultural deixado por Da Vinci. O segundo modelo foi instalado no Major's Garden, em Michigan, nos Estados Unidos, e outras 2 réplicas foram criadas, uma de 3,6 metros de altura, que foi instalada na cidade natal de Charles C. Dent, e uma segunda de 2,4 metros de altura na cidade natal de Da Vinci, em Vinci, na Itália. Toda parte deve ser proporcional ao todo. Proponho que o mesmo seja entendido em relação a todos os animais e plantas, disse Leonardo ao fazer seus estudos sobre o movimento dos cavalos. Voltando à vida de Leonardo, no início do século XVI, temos que, ao retornar a Florença em 1500, foi recebido juntamente com sua família e criadagem pelos monges servitas do mosteiro de Santíssima Annunziata, onde tinha à sua disposição um ateliê. Foi ali que, de acordo com Vasari, criou o desenho da Virgem, o Menino, Santana e São João Batista. Uma obra que conquistou tanta admiração que homens e mulheres, jovens e velhos, vinham vê-la em massa, como se estivessem frequentando um grande festival. Em 1502, Leonardo passou a trabalhar para César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, atuando como arquiteto e engenheiro militar e viajando por toda a Itália com seu patrão. Foi nessa viagem que conheceu Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. Em 18 de outubro de 1503, Da Vinci retornou a Florença, onde voltou a fazer parte da Guilda de São Lucas e recebeu a encomenda de um retrato, a Mona Lisa. Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, a Sorridente, é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento humano. Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumato. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época de Leonardo. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, senão o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Poucos outros trabalhos de arte são tão controversos, questionados, valiosos, elogiados, comemorados ou reproduzidos. Muitos historiadores da arte desconfiavam de que a reverência de Da Vinci pela Mona Lisa nada tinha a ver com sua maestria artística. Segundo muitos afirmavam, devia ser algo muito bem mais profundo, uma mensagem oculta nas camadas de pintura. Se observarem com calma, verá que a linha do horizonte que Da Vinci pintou se encontra no nível visivelmente mais baixo que a da direita. Ele fez com que a Mona Lisa parecesse muito maior vista da esquerda que da direita. Vale lembrar que, do ponto de vista histórico, os conceitos de masculino e feminino estão ligados aos lados, ou seja, o esquerdo representa o feminino e o direito representa o masculino. A pintura a óleo sobre madeira de álamo encontra-se exposta atualmente no Museu do Louvre, em Paris, e é uma das suas maiores atrações. Após receber a encomenda para pintar a Mona Lisa, Leonardo da Vinci passou os 2 anos seguintes desenhando e pintando um grande mural da Batalha de Anghiari, para a Signoria. Em 1506, retornou a Milão. Muitos dos seus pupilos e seguidores mais importantes no campo da pintura ou o conheceram ou trabalharam com ele naquela cidade, incluindo Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltrafio e Marco Dodioni. Seu pai, em 1504, morreu, e como resultado, em 1507, Leonardo teve de voltar a Florença.
para resolver com seus irmãos os problemas decorrentes da herança e das propriedades paternas. No ano seguinte, retornou a Milão por solicitação do governador francês Charles d'Amboise, para resolver problemas de trabalhos inconclusos, onde passou a viver em sua própria casa, na região da Porta Orientale, na paróquia de São Bábila. Após mercenários suíços expulsarem os franceses em 1512, Maximiliano Sforza, filho de Ludovico, ascendeu ao poder e Leonardo ficou sem patrono. No ano seguinte, foi convidado por Juliano de Médici, filho de o Magnífico, para viajar para Roma, que estava sob o controle do Papa Leão X. Médici. De setembro de 1513 a 1516, Leonardo passou a maior parte de seu tempo vivendo no Belvedere, no Vaticano, em Roma, período durante o qual Rafael e Michelangelo também estavam em atividade. Em outubro de 1515, Francisco I da França reconquistou Milão. Leonardo estava presente no encontro entre Francisco I e o Papa Leão X, em 19 de dezembro, ocorrido em Bolonha. Foi de Francisco que Leonardo recebeu a encomenda de construir um leão mecânico que pudesse saltar para a frente e abrir seu peito, revelando um ramalhete de lírios. Em 1516, passou a trabalhar diretamente a serviço de Francisco e foi-lhe concedido o solar de Clos-Lucé, próximo à residência do rei no castelo d'Amboise. Foi aqui que ele passou os 3 últimos anos de sua vida, acompanhado por seu amigo e aprendiz, o conde Francesco Melzi, e sustentado por uma pensão que totalizava 10.000 escudos. Leonardo morreu em Clos-Lucé em 2 de maio de 1519. Francisco havia se tornado um grande amigo e Vasari relata que o rei segurava a cabeça de Leonardo em seus braços quando este morreu. Vasari também conta que em seus últimos dias Leonardo teria pedido que um padre lhe fosse trazido para que se confessasse e recebesse a extrema unção. De acordo com o que pediu em seu testamento, 60 mendigos seguiram seu cortejo. Foi enterrado na capela de Saint-Hubert, no castelo d'Amboise. Melzi foi o principal herdeiro e inventariante e recebeu, além de todo o dinheiro de Leonardo, todos os seus cadernos, ferramentas, sua biblioteca e seus objetos pessoais. Leonardo também se lembrou de seu antigo pupilo e companheiro, Salai, e de seu criado Batista de Veluzes. Cada um recebeu uma metade das vinhas de Leonardo, sendo que a de Salai tornaram-se posses as pinturas que acompanhavam o mestre desde então. Seus irmãos também receberam terras e sua criada recebeu um manto negro de bom material, com as bordas de pele. Cerca de 20 anos após a morte de Leonardo, o rei Francisco teria falado, segundo o escritor Benvenuto Cellini, nunca nasceu no mundo outro homem que soubesse tanto quanto Leonardo, nem tanto por seus conhecimentos de pintura, escultura e arquitetura, mas por ele ter sido um grande filósofo. Bom, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa breve história sobre esse grande gênio da humanidade que foi Da Vinci. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, abraços!